aí eu queria entrar agora em outro assunto. Vamos lá. Queria entrar nesse assunto que é importantíssimo para Natal, sempre é discutido, sempre é debatido e sempre é perguntado. E a Ribeira? Como fazer para revitalizar a Ribeira? Porque eu acho, na minha visão, que a Ribeira só pode ser revitalizada de fato pelo poder privado, em grande medida. Incentivada pelo poder Incentivada público. pelo poder público, na medida em que o poder público ele dá condições de o poder privado se sentir atraído para investir ali. Quais são os passos que você daria nesse momento de mudança do plano diretor para que o empreendedor da iniciativa privada pudesse se sentir motivado a investir na Ribeira para fazer a revitalização da Ribeira? A Ribeira, por si só, ela tem um desafio como bairro, porque a Ribeira sempre nasceu como um bairro comercial. O que eu quero dizer com isso? Ninguém nunca morou na Ribeira. É diferente de outros bairros da cidade, como a Cidade Alta, que a gente falou agora, ou a própria Rocas, por exemplo, que é um bairro super residencial. Então, esse é um primeiro desafio cultural de levar vitalidade para a Ribeira, né? Ninguém nunca morou na Ribeira, então não existe nem no imaginário das pessoas essa lembrança de ter morado na Ribeira. Para a gente revitalizar um centro urbano, são muitos desafios, ainda mais no centro que eu tenho uma grande preservação do patrimônio histórico. Mas existe uma série de estratégias, Tiago. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um case que tem se destacado. Uma série de estratégias tomadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro está levando a habitação para o centro do Rio de Janeiro, que não é muito diferente do nosso centro histórico. De que maneira? Primeiro, como que eu revitalizo, né? Eu requalifico uma área? Levando pessoas para lá, seria o primeiro ponto. Como eu levo pessoas para lá? Eu tenho que ter oferta, primeiro, de habitação e de serviços. Então, eu não posso levar uma pessoa para morar num bairro se eu digo que não tem farmácia, que não tem supermercado. Então, eu preciso ter esses dois elementos. E um complicador, no caso da Ribeira, é o fato de ser uma grande área tombada. Então, o licenciamento de qualquer coisa que você faça na Ribeira, ele é muito mais complexo, porque, além das complexidades da cidade, eu tenho um imóvel tombado ali, às vezes no nível estadual, às vezes no nível federal. Então, outra estratégia para a gente revitalizar a Ribeira seria flexibilizar essas aprovações, que elas incentivem a pessoa a ir lá e não criem dificuldades. Uma outra maneira da gente incentivar seria incentivos fiscais. De que tipo? Incentivo de ISS para quem tiver um comércio na Ribeira, ou de ICMS para quem faz uma obra na Ribeira. Aí seria uma parceria município-estado, por exemplo, né, dando as mãos para levar requalificação e pessoas, vitalidade para a Ribeira. Seriam algumas estratégias que a cidade poderia adotar. É porque a Ribeira tem muito prédio antigo, né, com a necessidade da preservação histórica. Mas é um nível muito de preservação. Patrimônio ali histórico tombado, que é muito difícil você, de repente, mexer, construir, reformar, né? Então, aí o setor privado, às vezes, ele fica meio tímido. Não é nem tímido, eu acho assim, ele desiste. Eu já vi muitos depoimentos de empreendedores que tentaram e desistiram. Porque, assim, além de ter que atender à legislação urbanística, tem uma série de outras legislações que são impostas, como a acessibilidade. Então, como que eu crio uma rampa de 8,33% de inclinação num prédio que eu tenho 5 metros de frente? Né? Então, assim, você colocar a preservação total daquele prédio, mais uma legislação de acessibilidade, mais uma legislação urbanística juntos, criam juntos uma série de dificuldades que fazem com que quem tenta acabe por desistir. Então, a chave deve ser ao contrário, incentivar que isso aconteça. Como? Eu quero que preserve esse prédio, mas o que é mais importante preservar aqui? O que eu consigo mexer para que esse prédio tenha uso? Porque do que adianta eu tombar um prédio, preservar, e eu inviabilizo qualquer uso daquele espaço até que ele se deteriore. Assim, ninguém sai ganhando, né? O coletivo fica sem memória do mesmo jeito.